Salve, salve, galera! Beleza? Olha aí, ó. Hoje a gente vai falar de orações subordinadas adverbiais, tranquilo? Lembra que eu estava falando na aula passada sobre orações subordinadas adjetivas? Tá ligado, né? Eu acho que você seguiu a minha dica de fazer exercício, não seguiu? Se você não fizer isso, parceiro, chora, porque vai chegar na hora da prova, tu vai ficar com aquela cara de babaca e não vai conseguir resolver a questão. Quer ficar com cara de pirulito? Claro que não, pô. Você quer chegar na hora da prova aí, mandar ver, não é isso, meu camarada? Então, por favor, atenção, agilidade mental, vem comigo. Espero que você tenha visto alguma teoria antecipadamente para ficar espertinho, ágil, tranquilo? Então vamos lá, sem conversa, sem papo. Vamos falar de orações subordinadas adverbiais, beleza? Então vamos lá, se liga só. Eu quero te falar um negócio. Como é que você identifica uma oração subordinada adverbial? Aqui vai um bizu maneiro. Se você conhece as conjunções subordinativas, não tem erro. Você não vai errar. Por quê? Porque se você conhece as conjunções subordinativas causais, consecutivas, conformativas, concessivas, comparativas, condicionais, finais, proporcionais e temporais, você não vai errar uma questão. Tranquilo? Conheça as conjunções subordinativas. Se você conhecer as conjunções subordinativas, não tem galho, beleza? Você vai arrebentar na hora da prova. Por quê, Pestana? O que tem a ver conjunção subordinativa com oração subordinada adverbial? Ah, muito simples, pô. As orações subordinadas adverbiais são sempre, você ouviu sempre? As orações subordinadas adverbiais são sempre iniciadas por conjunções subordinativas. Então, se você conhece conjunção legal, você não vai errar a classificação de uma oração subordinada adverbial. Lembra que eu comentei contigo? Como é que eu faço para enxergar uma oração subordinada substantiva? Aí lembra que eu comentei? Se você conhece a conjunção integrante que e a conjunção integrante se, se você consegue identificar, você está diante de uma oração subordinada substantiva. Se você sabe reconhecer um pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque o pronome relativo é a marca indicial de que você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Se você quiser identificar uma oração subordinada adverbial, você tem que conhecer as conjunções subordinativas adverbiais, que são as causais, as concessivas, enfim, aquelas todas que eu acabei de falar agora há pouco. Beleza? Então, pelo amor de Deus, lembra que eu falei contigo lá em conjunções? Antes disso, lembra quando eu falei contigo lá em coesão sequencial? Decore as conjunções, tem que estar no sangue. Lembra que eu falei essa parada? É a hora, irmão. A hora é agora. De você aplicar esse conhecimento adquirido, eu espero que você tenha absorvido esse conhecimento, e aplicar nos conceitos de oração subordinada adverbial. Beleza? Safo? Agora vamos lá, outra coisa importante. Quando a gente fala em oração subordinada substantiva, lembra que elas têm função de sujeito? É por isso que você chama de oração subordinada substantiva subjetiva. Lembra disso? Lembra que a oração subordinada substantiva tem função de objeto direto? Aí qual é o nome que você dá à oração que tem função de objeto direto? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembra disso? Eu espero que sim, hein? Lembra que as orações subordinadas substantivas também têm função de objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto e agente da passiva? Você está lembrado disso? Eu espero que sim. Sabe por quê? Porque se você não se lembra disso, vai ficar difícil entender orações subordinadas adverbiais. Ué, Pestana, qual a relação de uma coisa com a outra? De eu saber a função sintática da substantiva com a adverbial. Raciocina. Se as orações subordinadas substantivas têm uma função sintática, as orações subordinadas adjetivas também têm uma função sintática, que eu falei
que todas as orações subordinadas substantivas têm função sintática de adjunta de nominal. Aí você raciocina. Se as orações subordinadas substantivas têm função sintática, se as orações subordinadas adjetivas têm função sintática, o que dizer das orações subordinadas adverbiais? Elas também têm uma função sintática. Então, se o cara sublinhar uma oração subordinada adverbial, perguntar para você qual é a função sintática da criança, o que você vai dizer? Bom, se a oração é subordinada adverbial, elas têm função sintática de adjunto adverbial. Você ouviu isso? Tá claro isso para você? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial é iniciada por conjunção subordinativa, tem que conhecer as conjunções, óbvio. Orações subordinadas adverbiais têm função sintática de adjunto adverbial. Ou adjunto adverbial de causa, beleza? Ou a ideia de concessão, de consequência, de finalidade, de temporalidade ou tempo, enfim. A gente vai ver tudo isso agora. Beleza? Firme. Olha, eu não quero você pestanejando, hein, meu camarada? Desculpe o trocadilho, mas foi o que veio agora. Eu não quero ver você pestanejando. Eu quero ver você, na hora da prova, tranquilão, relax, mandando ver. Beleza? Safo? Então vamos ver as orações subordinadas adverbiais e relembrar algumas conjunções subordinativas adverbiais. Porque sabendo as conjunções subordinativas, você está diante de uma oração subordinada adverbial. Tá claro isso, né? Então vem comigo. Chega de lenga-lenga, vamos que vamos. Olha pra cá. Orações subordinadas adverbiais causais. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas por conjunções subordinativas adverbiais. Eu quero que você visualize essa primeira frase e diga para mim qual é a conjunção subordinativa. Vai. Achou? Será que é isso aqui? É claro que é. Como hoje está nublado, devemos ficar em casa. Olha só. Nós devemos ficar em casa. Por quê? Por que razão? Por que causa? Por que causa? Por que motivo? Porque hoje está nublado. No lugar desse como, eu poderia usar visto que, já que, uma vez que, porque, e por aí vai. Qualquer conjunção subordinativa causal. Pestana, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que isso aqui é uma oração? Ah, tu não me fez essa pergunta, né? Oração é igual a verbo, meu camarada. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Eu tenho esta oração, como hoje está nublado, vírgula. A vírgula serve para separar uma oração da outra. Então, eu tenho aqui uma oração, porque tem um verbo, e eu sei que essa oração é subordinada adverbial causal. Por quê? Quem me diz isso? Essa criança aqui, ó. A conjunção subordinativa causal. É ela que diz para mim que essa oração é uma oração subordinada adverbial causal. Tá claro isso para você? Tranquilo? Muito bem, maravilha. Cuidado, hein? Cuidado, por favor, cuidado. Por favor, cuidado. Tá vendo por quê? O porquê é uma conjunção subordinativa causal, não é? Tá vendo esse porquê aqui? O porquê é uma conjunção subordinativa causal, não é? Beleza. Agora, você também sabe que o porquê é uma conjunção coordenativa e explicativa. Aí eu te pergunto, essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial causal ou é uma oração coordenada sindética e explicativa? Essa oração é uma oração subordinada adverbial causal ou uma oração coordenada sindética e explicativa? Olha para mim, rapidinho. Olha, aqui vai um apelo, beleza? Aqui vai um apelo. Se você está assistindo a esta aula, eu quero que você
me ajude. Pode ser? Maravilha. Se você encontrar uma questão de oração subordinada adverbial versus oração coordenada sindética explicativa, você manda para o meu e-mail. Não esquece isso. Você manda para o meu e-mail. Qual é o meu e-mail? Fernando Peste, sem o E, de peste, de pestana, tá? P-E-S-T, @yahoo.com.br. Você manda para o meu e-mail. Eu, pestana, até a altura do campeonato, nunca vi uma questão trabalhando a diferença entre oração subordinada adverbial causal e oração coordenada sindética explicativa. Se já tiver caído uma questão dessa, se já caiu uma questão dessa, parceiro, eu peço encarecidamente, envia para mim. Ainda manda no e-mail assim, você tem que pesquisar mais, pestana. Eu achei não uma, mas 10. Aí tu dá uma esculachada no pestaninha aqui, beleza? Porque aí a culpa é minha que eu não pesquisei o suficiente. Mas eu nunca vi uma questão trabalhando a diferença entre oração subordinada adverbial causal e oração coordenada sindética explicativa. Tô colocando a minha cara a tapa, hein? Beleza? Se você encontrar, fala pra mim. Tranquilo? Mas antes de você mandar o e-mail me esculachando, eu quero que você ouça o que eu tenho a dizer agora. Vem aqui comigo, vamos. Voltei, porque já era tarde. Parceiro, de coração, de todo o meu coração, eu não tenho a mínima ideia se esse porquê é uma conjunção explicativa ou se esse porquê é uma conjunção subordinativa causal. Eu não sei se esse porquê é uma conjunção coordenativa explicativa ou se esse porquê é uma conjunção subordinativa causal. Eu não sei. Eu não sei. Uma coisa eu posso te dizer, eu sinto. Sentir não quer dizer nada, né? Eu sinto que esse porquê é causal. Eu sinto. Mas eu não sei explicar por quê. Pô, Pestana, eu tô pagando o curso e você não sabe explicar por quê. Sabe por que eu não sei explicar? Porque, só para você ter uma ideia, se eu não estou enganado, e eu não estou enganado, numa prova da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2009 para 2010, e eu não estou enganado, caiu uma questão, meu camarada, numa prova discursiva da UERJ, que falava sobre o porquê. O que é mais interessante, você pode pegar lá no site da UERJ, tá? Você pode pegar lá. O que é mais interessante é que o gabarito oficial dizia que o porquê era explicativo ou causal. Ou seja, se você estivesse fazendo essa prova discursiva e redigisse assim, a oração é coordenada sindética explicativa porque o conectivo porque tem valor explicativo, é uma conjunção coordenada sindética explicativa. Ou se você redigisse assim, ó, a oração iniciada pelo conectivo porquê, que é uma conjunção subordinativa causal, é uma oração subordinada adverbial causal. Independente da sua resposta, estava certo. Por quê? Porque no gabarito oficial, o cara te dava duplo gabarito, te dava dupla possibilidade. Você não acredita em mim? Então acesse agora. Dá um pause aí e acessa. Prova discursiva UERJ 2009 para 2010. Se não for 2009 para 2010, 2008 para 2009. Eu sei que é em 2009. Beleza? Maravilha. Agora, deixa eu te falar uma parada. Duplo gabarito na UERJ? O que isso significa, Pestana? Parceiro, olha para mim.
Agora, deixa eu falar diretamente com você. Sabe o que isso significa? Significa que em alguns momentos fica muito difícil de você definir o que é causa e o que é explicação. Em alguns momentos é realmente muito difícil de você definir o que é causa e o que é explicação. A gente tem algumas frases na língua portuguesa em que a gente consegue definir o que é causa e o que é explicação. Só que nem todas as frases isso é possível. Essa, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia. Voltei porque já era tarde. Voltei. Aí eu explico por que eu voltei. Porque já era tarde. Estou explicando por que eu voltei. Voltei porque já era tarde. Qual foi a razão de eu ter voltado? Ser tarde. Então, o motivo de eu ter voltado é o quê? De já ser tarde. Então, eu posso ficar com a causa ou com a explicação. É confuso, concorda comigo? É por isso que eu nunca vi uma questão desse assunto em prova de concurso público. Mas vi nessa prova da UERJ com duplo gabarito. O duplo gabarito significa o quê? Que você poderia analisar de um jeito ou de outro. Porque naquela frase em especial, não dá para você saber se é causa ou explicação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Cuidado com aquele tipo de discurso. Não, vamos elucidar o problema da causal versus explicativa. Cuidado com esse discurso. Eu nunca vi uma questão de prova. Se você já viu, manda para mim, porque eu quero ficar mais espertinho, mais inteligente. E aí o próximo aluno para quem eu vou falar, ó, galera, caiu uma questão na prova. Beleza? Aí eu vou tirar uma ondinha. Mas hoje, eu nunca vi. Até hoje, eu não sei. Agora, é sempre que você vai ficar... Eu ia falar um palavrão agora, não vou falar não. É sempre que você vai ficar rendido, perdido? Não, sempre não. Sabe por quê? Porque entre os gramáticos há um quase 99% de consenso de que o porquê é sempre explicativo. E aí, se cai uma questão disso, Brasil. Se cair uma questão disso, parceiro, Brasil. Os gramáticos dizem, o porquê é sempre explicativo se antes dele vier um verbo no imperativo. Como assim? Vem comigo, pô. Volte. Verbo no imperativo. Ordem. Porque já é tarde. Os gramáticos, 99% dos gramáticos dizem isso. Esse porquê é explicativo. Portanto, a oração inteira é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Quanto a essa frase aqui, Pestana? Voltei porque já era tarde. Parceiro, como eu disse para você, eu não tenho a mínima ideia. Eu sinto que é causal. Mas, se você começar a defender a tese de que é explicativa, eu também vou concordar com você. Porque eu também vejo uma ideia de explicação. É por isso que eu citei esse caso aqui da UERJ, em 2009, na prova discursiva, em que o gabarito era duplo. Beleza? E se você encontrar uma fórmula... Agora, olha para mim. Se você encontrar uma fórmula final, derradeira, para fazer a diferença entre a oração subordinada adverbial causal e a explicativa, você manda para mim. Porque, inclusive, tese de mestrado e doutorado que eu já li sobre esse assunto, o cara não consegue, por A mais B, resolver essa situação. Não consegue. Beleza? Mas se você encontrou, de repente, é um estalo de Deus, né? Deus te iluminou naquele momento, ele mostrou para você qual é a diferença plena de todas as frases que tiver o porquê. Causal ou explicativo, ele te iluminou. Aí você manda para mim, porque eu também quero ser iluminado por isso. Beleza? Quer ver um exemplo clássico de gramática? Entre porquê causal e explicativo? Exemplo clássico. Choveu porque a rua estava molhada. Choveu porque a rua estava molhada. Esse porquê é explicativo. Ponto. Ponto. Sabe por quê? Porque o fato da rua estar molhada é a causa da chuva? Claro que não, pô. Imagina.
eu digo assim para você, a rua está molhada porque choveu. Então vamos lá, linha do tempo. Imagina aqui, ó, linha do tempo. A rua está molhada porque choveu. Agora eu inverti a frase. A rua está molhada porque choveu. Linha do tempo. O que acontece primeiro? Nesse contexto da frase, óbvio, né? Nesse contexto da frase. Na linha do tempo, o que acontece primeiro? A rua está molhada porque choveu. Na linha do tempo. Primeiro chove. Concorda comigo? E depois, o que acontece depois da chuva? A rua fica molhada. Aí você vai e diz, a rua está molhada porque choveu. Então, na linha do tempo, caiu a chuva, caiu. Consequência disso, a rua ficou molhada. Então, o que provocou o molhamento da rua? A chuva. Então, a chuva é a causa e a consequência é o quê? A rua estar molhada. Então, vamos lá, repetindo. Choveu porque a rua estava molhada. O fato da rua estar molhada é a causa da chuva? Então, toda vez que eu jogar uma água no chão, molhar a rua, vai começar a chover. Não faz sentido. Então, nesse caso, é explicativo. Agora, a rua está molhada porque choveu. Agora, o porquê choveu é causal. Porque na linha do tempo, primeiro chove e depois a rua fica molhada. Beleza? Esse exemplo é clássico. Você abre as gramáticas, esse exemplo está em quase todas as gramáticas. Ou algo muito parecido com isso. É incrível. Incrível. Aí você pega outros exemplos e já começa a se embaralhar todo. Se embananar todo. É complicado. Beleza? É complicado. Então, o que eu estou querendo te dizer é, dá para você saber a diferença entre causal e explicativa? Dá. Em algumas frases, dá. Só que em todas as frases, isso é possível? Não. Em todas as frases, não. Eu vou te dar um outro exemplo de um gramático que é professor da UERJ ainda, chamado José Carlos de Azeredo. Ele tem uma gramática. O nome da gramática dele é Gramática Wise da Língua Portuguesa. Ah, Wise. Eu nunca sei pronunciar o nome daquele cara. O Antônio Wise, o famoso dicionarista. Célebre, sensacional. Eu nunca sei. Enfim, deixa pra lá. Gramática Wise da Língua Portuguesa. Pronto. Essa é a pronúncia. Eu não sei, mas depois você pesquisa no Google. Gramática Wise da Língua Portuguesa. É porque cada um pronuncia de um jeito. Enfim, o que o José Carlos de Azeredo diz? Ele diz assim, se antes do porquê, olha aí, ó, se antes do porquê vier uma opinião, uma tese, um ponto de vista, o porquê é explicativo. Vou te dar um exemplo. O aborto é prejudicial às mães porque acarreta sequelas. O aborto é prejudicial às mães. Quando eu digo o aborto é prejudicial às mães, esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha opinião. Essa é a minha tese. É o que eu penso sobre o aborto. Concorda comigo? O porquê é explicativo, segundo o José Carlos de Azeredo. Vou repetir. O aborto é prejudicial às mães, porque acarreta vários malefícios. Esse porquê é explicativo, de acordo com esse gramático. E quando é que o porquê é causal? Quando antes do porquê vem um fato incontestável. Vem uma verdade incontestável. Exemplo. O Flamengo perdeu do Emelec. Eu sou flamenguista, tá? Mas infelizmente eu vou ter que falar isso. O Flamengo perdeu do Emelec porque vacilou. O Flamengo perdeu do Emelec porque vacilou. Aí eu te pergunto, o Flamengo perdeu do Emelec? Perdeu. Na Libertadores? Perdeu. Tava ganhando e perdeu. Tava ganhando 2-1, os caras viraram. Incrível. Mas foi isso que aconteceu. Então eu vou repetir. O Flamengo perdeu do Emelec. Perdeu para o Emelec. Isso é um fato? É. É uma verdade incontestável? É. Então o porquê em diante vai indicar causa. O Flamengo perdeu para o Emelec porque vacilou.
O que provocou, o que causou a derrota do Flamengo? A vacilação dos jogadores. Os jogadores vacilaram, perderam a mão, ficaram nervosinhos, enfim. Beleza? Isso é o que diz o José Carlos de Azeredo. Esta questão é muito polêmica, por isso que eu nunca vi em prova de concurso público. Se você encontrar, manda para mim. Agora, o fato é, se cair uma questão dessa, saiba o seguinte. Se vier um verbo no imperativo antes do porquê, não é só o porquê, né, galera? Eu tô falando do porquê, mas é qualquer conjunção explicativa. Porquê, pois, que, por quanto. Beleza? Se vier um verbo no imperativo antes do porquê, não respira. Esse porquê é explicativo. Beleza? 99% dos gramáticos dizem a mesma coisa. Inclusive a Maria Helena de Moura Neves, que é sensacional. Beleza? Então a gramática é sensacional. Galera, não vamos ficar mancando nisso, obviamente, até porque eu não conheço questão disso. Então o que vale é, como é que eu identifico uma oração subordinada adverbial causal? Pela conjunção subordinativa causal. Conheça as conjunções subordinativas causais e você não vai errar. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos. Temos ainda aí 4 minutos. Vamos nessa. Consecutivas indicam consequência. Agora eu preciso de você, hein? Eu preciso de você para relembrar as conjunções consecutivas. Lembra que a conjunção consecutiva mais conhecida e usada em prova é o quê? Agora, é o quê depois de ou do tesão. Lembra do tesão? Olha aí, ó. Tão, tanto, tamanho, tal. Tão, tanto, tamanho, tal. Se vier o tesão antes do que, o que vai indicar consequência. Isso é tão prazeroso que me vicia. Olha aí, ó. A oração iniciada pelo que é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê, Pestana? Porque é iniciada por uma conjunção subordinativa consecutiva. Beleza? A oração anterior é a oração principal, né? Obviamente. E as comparativas? Bom, eu espero que você se lembre das conjunções comparativas, porque elas vão iniciar uma oração subordinada adverbial comparativa. O professor hoje é mais didático do que nunca. Olha que interessante. Normalmente, as orações subordinadas adverbiais comparativas, que dão ideia de superioridade ou de inferioridade, que são iniciadas pela conjunção subordinativa comparativa que, e às vezes é iniciada pelo de. O que é interessante é que às vezes o verbo dessa oração está implícito. Independente de ele estar implícito, você encara isso aqui como uma oração. Vê se você concorda comigo. O professor hoje é mais didático do que nunca foi. O professor hoje é mais didático do que nunca foi. Percebe que o verbo está implícito, sim ou não? Beleza? Então, quando você tiver uma oração iniciada por uma conjunção comparativa, não respira. Você está diante de uma oração subordinada adverbial comparativa. Ah, mas o verbo está implícito. Não interessa. Você aqui tem uma oração com certeza. Beleza? Safo? Show de bola. Na aula que vem a gente vai falar das outras, beleza? Depois vamos entrar em outros assuntos interessantes. Por hoje é só. Por hoje não, né? Se você, de repente, estiver com a aula já no gatilho, já emenda na outra. Valeu? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no coração. Qualquer parada, manda aquela questãozinha, hein? De adverbial versus explicativa, que eu não conheço. Mas se você conhecer, tu manda pra mim e pode me chamar. Enfim, não me xinga não. Eu vou ficar chateado com você. Tchau.